Oh, Senhor, estamos aqui com o nosso coração grato na Tua presença, papai. Espírito Santo de Deus, te agradecemos pela tua glória, pela Tua graça, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Salmo 23 diz que bondade e misericórdia certamente nos seguirão. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha a ser entronizado nesse lugar, que toda e outra voz venha a ser calada aqui no poder do Teu nome, Senhor. Que só o Senhor fale nesses corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que a gente vá lá para a gente... Oh, meu Deus. Queria que a gente vá para Isaías 6. Isaías 6. Esse texto eu tenho ruminado ele, tenho mastigado ele um pouquinho, e eu acredito que já faz quase um ano que Deus vem falando comigo nesse texto. Já preguei um bocado na rede. Galera, os jovens aí vão me escutar mais uma vez. Isaías 6. Né, Milton? Todo mundo já achou? Amém? Alguém não achou? Não, todo mundo é bom de Bíblia aqui. Eita glória. Isaías 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, e a tua culpa foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me a mim. Ele então disse: vai e diz a esse povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, e não se convertam, nem seja curado. O interessante desse texto, que já fala um tempinho comigo, é que ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi considerado um dos melhores reis de Israel. No caso de Judá aqui, né? Que aqui já estava o reino dividido. E esse rei, ele foi bem, muito bem. Teve os seus erros, pecou num período, assim como Davi, Salomão, enfim. Mas foi muito bem, foi muito bem. Uzias, ele começou a reinar, ele tinha 16 anos de idade. Imagina, Monique tem 17, né, Monique? Poxa, imagina a Monique começar a presidir o Brasil, mano. Imagina isso. E foi mais ou menos nessa faixa etária que Uzias começou a reinar. E o interessante também, que Uzias reinou 52 anos.
O período que Uzias reinou foi mais ou menos de lá de 792 a 740 antes de Cristo. E foi 740 que ele morreu. O mais interessante que eu achei, que o significado do nome Uzias. Uzias diz assim, significa Jeová é a minha força. Jeová é a minha... o pé dos anjos agora. Eita glória. Eita glória. Isso aí foi forte, hein? E Uzias, o significado de Uzias é Jeová é minha força. Alguns estudiosos dizem que nesse período aqui, antes de Uzias vir a falecer, né? Ou melhor, quando Uzias faleceu, o povo fez um luto assim nacional. E nesse período ele reinava sobre Judá e Benjamim. Então fizeram um luto para ele, mais ou menos, segundo os teólogos, mais ou menos de 30 dias, um mês só de luto. E é nesse contexto que Isaías começa o versículo 6 dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Para o povo de Israel aqui, talvez Jeová é a nossa força tinha morrido. Talvez. E para nós hoje, quem é a nossa força? Quem é a nossa força? Será que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a nossa força é o nosso braço? Será que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a nossa força é o nosso pai ou é a nossa mãe? Será que no momento mais difícil da nossa vida, a nossa força são os meus líderes, o meu líder, o meu pastor? Quem é a nossa força? Será que no momento mais difícil da nossa vida, a nossa força é o nosso marido? Acho que eu já falei marido, né? Mas quem é a nossa força? Aqui, como eu falei, nesse interlúdiozinho, nesse pano de fundo, Isaías estava falando, olha, no ano em que morreu o Jeová é a nossa força. Eu vi o Senhor. E eu sei quem é a minha força. Eu sei que Ele vive. Eu vi Ele. E a nossa força tem que ser o Senhor. Quando estamos nele, encontramos força e a renovação nele para cumprir o nosso propósito. Às vezes, o nosso propósito a gente não entende, mas um dos primeiros propósitos que a gente tem como pai, eu estou falando de mim agora, é que eu cuide bem da minha casa. A Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o descrente. Esse é o meu papel. Esse é o meu propósito enquanto marido. Esse é o meu propósito enquanto eu estiver vivo nessa terra. Mas para eu cumprir esse propósito, sabe quem é a minha força? É Deus. Ou melhor, tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Sem Jesus nós não conseguimos ser santo. Sem Jesus a gente não consegue ser fiel à nossa esposa. Não consegue não irritar o nosso filho. E isso é pecado, segundo a palavra. Sem o Senhor ser a nossa força, nós não conseguimos caminhar. Nós não conseguimos ser santos, nós não conseguimos profetizar, nós não conseguimos andar nos dons, caminhar nos dons, concluir o nosso propósito. Isaías fala sobre estarmos na presença de Deus e o processo que Ele nos leva, e é um processo que Ele nos leva para cumprir o nosso propósito. Ou seja, Isaías, logo no comecinho aqui, vamos ler aqui do versículo 1,
diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases da porta tremeu a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Até aqui. Isaías estava num lugar de oração. Isaías, alguns estudiosos falam que ele estava bem na beira do altar, bem rente ao altar. Como eu falei, quem tem que ser a nossa força é o Senhor. É o Senhor. Precisamos estar na presença dEle. Nós como igreja, nós como povo eleito, como nação santa, nós precisamos buscar Jesus. E hoje em dia o que mais nós vemos são crentes, ou seja lá, eles como forem, a gente não vê eles orando. Ou se ora bem pouco, ou só quando está em dificuldade. E antes de isso falar, antes de eu pregar para a igreja, eu preguei para mim isso. Eu preguei para mim. Esse período agora que, no caso, eu estou vivendo, eu estou com uma filha pequena e tudo mais. E não culpo a Manuele de forma alguma. Mas a minha vida com Deus meio que diminuiu assim, sabe? E eu estava lendo Isaías 6, como eu falei, eu venho ruminando essa palavra há um tempão, já venho preparando ela há um tempão, e Jesus me trouxe de volta para cá. Ele falou: ei, Uzias, quem é a tua força? Quem é a tua força? Só porque talvez a tua carga horária esteja maior, quer dizer que tu não está lendo a Bíblia? Só porque tu fica cansado à noite, e tem que cuidar da tua filha, tu não vai orar? Tu não vai ler a Bíblia? O que é isso? Que pastor é esse? Que não lê a Bíblia e que não ora? E Deus veio me falando sobre isso. Ele falou: o teu lugar é em mim. Sem mim, nada tu pode fazer. Sem mim, nada tu pode pregar, nada tu pode orar, nada tu pode fazer nada. E de fato, nada nós podemos sem Ele. Tudo foi feito por intermédio dEle. Sem Ele, nada se fez. Nós precisamos orar. Nós como igreja precisamos ir para a presença de Deus. E sabe o que eu entendi? Eu falei: tudo bem, Deus. Durante a semana eu vou me esforçar para ler minha Bíblia, que eu tenho um intervalinho no trabalho e dá para fazer. Eu vou ler minha Bíblia e eu vou orar. Esses dias eu tenho chegado em casa, pego a Manuele: ei filha, vamos aprender a orar em línguas? Vem aqui comigo. Eu vou lá pro choro e canta, ela baixou, né, mãe? E eu vou orar. E sabe o que eu tenho entendido? Que a Manuele é a minha flecha. Minha primeira flecha. Eu creio que vi mais umas por aí. Mas ela é minha primeira flecha. E é dessa forma, eu estou começando a ensinar ela: olha, oração é importante. Quando a Manuela eu vim de casa agora, ela estava meio agitada assim, por isso que a Natália não veio, meio chorosa. E eu comecei a orar por ela. Peguei ela no colo, ela meio que se engasgou, peguei ela no colo, comecei a orar, pronto. Deixei ela com a mãe dela quietinha, sem chorar. Calmou. Esses são os cuidados que nós devemos ter. Eu estou aqui hoje também por Deus, pelas misericórdias de Deus. A Bíblia fala que bondade e misericórdia certamente nos alcançarão. Mas quem foi o canal dessa bondade e misericórdia foi a minha mãe. Se tu fores prestar atenção, fazer um comparativo, eu oro igualzinho a minha mãe. Eu leio a Bíblia igualzinho a minha mãe. Por quê? Porque eu vi ela fazer. O mais interessante de tudo isso é que logo quando a gente começou a célula lá em casa, lá no Pará,
a minha mãe orava umas 5 horas da manhã. E eu tinha que estudar, eu estudava para Belém. Eu, cara, 5 horas da manhã, não acredito. Não, não pode ser de Deus isso. E foi um tempão assim. Depois a minha mãe, eu acho que ela orava cedo porque ela trabalhava. Depois ela saiu do trabalho. Aí veio a ser pastora e tudo mais. E hoje ela trabalha aqui, mas nesse período, eu lembro que todas as dificuldades da minha vida, eu lembro desse período. As músicas, eu lembro de lá. Em tempos de guerra, eu lembro de lá. Ela orando toda sem compasso, errando toda a letra da música, mas eu lembro de lá. Mas eu lembro de lá. Sabe por quê? Porque minha mãe orava, minha mãe ora até hoje. E o que nós temos levado para os nossos filhos? Como eu falei, agora eu posso falar, eu sou pai. E o que nós temos levado para os nossos filhos? Será que o seu filho te vê orando? Será que o seu filho vê você lendo a Bíblia? Para onde você está apontando essa flecha aí? Isaías estava nesse lugar de oração. Isaías estava falando, olha, minha força é o Senhor. Deus, talvez o rei Uzias morreu aqui, Jeová, nossa força, morreu, mas eu vi a tua glória hoje. E eu sei que a minha força é o Senhor. Eu sei que a minha força é o Senhor. E o mais interessante não, mas é bem interessante, que Isaías, logo no versículo 2, diz assim, acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com duas cobriu o rosto. Érica, tu bota lá em Apocalipse 4:8 aqui para mim, por favor. Vamos lá de novo, versículo 2. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse 4:8 diz assim, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isaías teve essa mesma visão aqui, de Apocalipse 8, antes de João nascer. Esses mesmos serafins que estão aqui são esses mesmos seres viventes que Isaías viu. A oração nos leva a enxergar o futuro, amém? A oração nos leva a ter a revelação do futuro, amém? A oração tem que ser a nossa força. Esses dias, como eu falei, eu estava meio bagunçado na minha vida de oração. Falei, não, Deus, eu vou dar um tempo. E sabe o que eu tenho feito? Não, vou tirar um dia de qualidade, vou pegar o meu sábado, vou acordar sábado de manhã e vou orar. Vou ler minha Bíblia. Eu faço isso durante a semana, talvez seja meio corrido, então eu vou buscar Ele no sábado. Eu venho para cá, para a igreja, venho me derramar aqui, tem sido ótimo. Qual é o nosso lugar? Onde é que está a nossa força? É nesse lugar que nós temos que nos sentir bem. Tem um livro que eu estou lendo, o autor fala assim, o nome do autor é E.M. Bounds. Ele diz assim, não orar é rebeldia, é discórdia, anarquia. A oração é o governo moral de Deus. É tão forte e abrangente quanto a lei da gravidade para o mundo material. E é tão necessário quanto a gravidade para manter as coisas em seu devido ambiente nas nossas vidas. A oração é importante. Você quer um filho abençoado? Ore. Deixa ele ver orando.
Quer uma esposa abençoada? Ore. Eu lembro que teve um domingo que a Natália não estava muito bem. E ela parou na frente do espelho, assim, começou a mexer no seu cabelo. E eu estava orando por lá, assim, no quarto, meio gritando, os meus vizinhos entendem como são. E eu estava orando e do nada surgiu uma vontade de abraçar ela, de falar: olha, tu tens um pai e Deus é teu pai. E a Natália começou a chorar. Eita, o que foi que eu fiz? Me perdoa, não fui eu. E ela falou: não, eu estava sendo ministrada, sabe? Eu estava tendo uma briga interna sobre paternidade. Eu estava falando que eu não tenho pai para Deus. E você foi usado para afirmar a paternidade de Deus sobre a minha vida. É importante nós orarmos. Essa tem que ser a nossa força. Nesses dias de tão esfriamento na presença de Deus, do esfriamento do amor, talvez do nosso amor coletivo, da igreja como um todo. Nós precisamos orar. Ah, mas poxa, a Bíblia fala que não adianta mais orar, que os dias vão piorar. Mas a Bíblia também fala, não lembro qual é a referência, ela fala que é para os santos orarem, para abreviar esses dias. Nós precisamos buscar Deus. Isaías estava nesse lugar de oração, nesse lugar de revelação, vendo o futuro, vendo lá na frente. Isaías estava nesse lugar. A oração nos revela o futuro, como eu falei. Jesus espera que nós venhamos orar. Lucas 11:1 diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus espera que nós venhamos a orar, mas também Ele dá um modelo de como nós devemos orar. Se você for ler o versículo 2 de Lucas 11, ele começa a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele fala: quando vocês forem orar, orem assim. Orem assim. Diferente do jejum, que não é obrigatório a gente fazer como cristão, mas ainda assim Jesus espera que a gente jejue. A oração é um dever nosso. A oração tem que ser de fato o nosso prazer. Tem que ser de fato o nosso prazer. E eu tenho orado por isso. Eu tenho falado: Deus, me ensina a estar nesse lugar todos os dias da minha vida. Me ensina a estar nesse lugar incessantemente. Me ensina a orar sem cessar. Me ensina, Jesus. Nós não somos nada, nós não somos ninguém sem Jesus. E nós só temos um relacionamento com Ele através da oração, da leitura da palavra. Nem santo nós conseguimos ser sem Jesus. Nem vencer o pecado a gente consegue sem Jesus. Nem a vontade de orar a gente consegue sem Jesus. E nós só conseguimos isso nele, indo para a presença dele, indo para o lugar de oração, lugar de encontro, lugar de intimidade. Quando Isaías fala que toda a terra está cheia da sua glória, ele está revelando para a gente que em todo lugar que a gente buscar Jesus, ele vai se manifestar. Todo lugar. Esses dias o meu lugar de ministração, o meu lugar que Deus fala comigo é o ônibus. Um dia desse eu estava indo para o trabalho e eu orando em línguas, e veio um Salmo 126. Aqueles que plantam com choro, colherão sorrindo.
Isso ministrou meu coração e eu vim para essa palavra. Às vezes a gente vai ter que ir no sacrifício, no sofrimento, porque a gente precisa trabalhar de fato. A gente tem os nossos afazeres, a gente tem faculdade, tem escola, tem mulher, tem filho, tem marido, que às vezes o marido dá mais trabalho que a mulher, mas não vamos entrar nesse caso, nesse mérito, que o homem é muito mais dependente de mulher do que a mulher do homem. Mas no meio de tudo isso a gente precisa ter o entendimento de buscar Deus e de orar. Eu tava vendo uma palavra e o pastor falava que quem fez o relógio foi uma pessoa lá da Babilônia. Interessante, né? E a Provérbios fala que tudo tem o seu tempo. Ou seja, se eu encontro tempo para tudo, mas se eu não encontro para buscar Deus, eu estou me movendo como a Babilônia quer que eu me mova. Tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. Tudo tem o seu tempo. Se eu não encontro tempo para orar, eu estou me movendo igual a Babilônia. Se eu não encontro tempo para ler minha Bíblia, para buscar Deus, eu estou me movendo igual a Babilônia. Eu estou sendo escravo da Babilônia. E nós não podemos mais ser escravos da Babilônia. O interessante é que Deus nos tira do Egito, mas da Babilônia nós temos que dar o primeiro passo para sair dela. E o próprio Deus está esperando esse passo nosso. O próprio Deus tem esperado esse passo nosso. Tenho entendido que Deus, ele não responde perguntas. Ele responde respostas. Quando eu dou uma resposta para ele, eu acho que é o canal 10 que faz esse barulho. Quando eu dou uma resposta para ele, ele começa a agir em meu favor, agir segundo aquilo que eu quero. Mas nós precisamos ir para o nosso lugar, e o nosso lugar é na oração e na leitura da palavra, amém? Amém? Toda vez que vemos o Senhor, vemos a nossa condição, e Ele mesmo nos mostra quem somos. Toda vez que eu vejo o Senhor, nós vemos a nossa condição e Ele mesmo nos mostra quem somos. Vamos lá para o versículo 5, vamos andar um pouquinho. Versículo 5 diz assim: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui no lugar de oração de Isaías, ele viu o Senhor, mas também o próprio Deus falou: olha, veja o seu estado, veja como você está. E é nesse lugar que é aí que nós começamos a ser mudados, aí que nós começamos a ser moldados e mudados pela glória de Deus. Nós precisamos entrar nesse lugar. O pastor Eurípides, quando ele veio aqui, ele falou algo bem interessante. Ele falou, na maioria das vezes que a gente tem um pecadinho de estimação, é porque o nosso nível com Deus é muito superficial. E se nós formos nos analisar, isso é verdade. Isso é verdade. Nós precisamos entrar nesse lugar mais profundo com Deus. E quando nós começamos a entrar nessa profundidade com Deus, Ele começa a mostrar quem nós somos. E é aí que nós começamos a mudança. E é aí que nós começamos a entender o nosso propósito. Interessante que aqui em Mateus 16, 15, diz assim, não precisa você abrir, diz assim... Opa, deixa eu só dar um pano de fundo aqui. Mateus 16... os versículos anteriores, Jesus vai perguntar para os discípulos: olha, quem o povo fala que eu sou? Quem eles estão dizendo? E os discípulos falam: olha, uns dizem que tu és o Elias,
dizem que tu é um dos profetas, enfim, dizem que tu é isso aí. E Jesus, no versículo 15, ele faz uma pergunta show de bola. Diz assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. E o que mais me chama a atenção aqui é essa resposta de Jesus. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão. Eu fui estudar o que significa Simão. Simão vem do grego, do hebraico. E ele é derivado de uma palavra chamada chamar. Significa ele ouve. Chegando para a gente como ouvinte. E o mais interessante é que ele é filho de Jonas. Jonas significa pomba. E a pomba significa o Espírito Santo na Bíblia. Se a gente for prestar atenção, Jesus fala assim: olha, feliz é você, ouvinte, filho do Espírito Santo. Quando a gente vai para a presença de Deus, a gente vai ouvir sim, ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo falando aos nossos corações. Quando a gente vai para o nosso tempo de oração, quando a gente vai buscar a Deus, a gente vai ouvir aquilo que o próprio Deus tem para nós. E na maioria das vezes, o próprio Deus tem para nós essas condições. Ele fala: olha, tu ainda mente, tu és impuro ainda, os teus pensamentos são impuros. Olha, tem que mudar aqui, ó. Poxa, tu já estás no caminho correto, só que ainda precisa dessa mudança. É nesse lugar que nós começamos a ser moldados. É nesse lugar. E Deus sempre vai nos curar primeiro. Vai curar aquela área que a gente reconhecer que nós falhamos, ou que nós temos falhado. Se eu reconheço que eu sou um mentiroso, Deus vai agir nessa área. Isaías estava falando: ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Deus veio e tocou nos lábios de Isaías. Qual é a nossa debilidade? Qual é a nossa falta diante de Deus? Com certeza nós temos. A gente conta uma meia-verdade, a gente pensa algumas coisas que não era mais para pensar. Quais são as nossas debilidades? O próprio Deus quer nos curar disso. O próprio Deus quer nos curar disso. Quando a gente vê a história da mulher samaritana, a gente vê essa condição aqui. O próprio Deus, a mulher samaritana conhecendo a Jesus no tempo dela, com Jesus, Jesus mostra para ela onde ela tem o pecado. Depois de mostrar para ela e ela reconhecer isso, ela é curada. Depois de ser curada, ela vai para a cidade, volta para Sicar, que era a cidade dela, e traz toda a população. Às vezes o que está faltando para a gente é conhecer a Jesus, para saber quem nós somos. E Mateus 16, o restante do capítulo, do versículo, ele diz assim: porque isto não foi lhe revelado por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quando a gente conhece Jesus, ele mostra quem nós somos. Foi o que aconteceu com Pedro. Falou: olha, Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Mas isso na presença de Jesus. Na presença de Jesus. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar o Cristo. Nós precisamos buscar o Messias.
Nós precisamos orar, buscar o Messias. O versículo 6 ele diz assim: um dos serafins voou até mim, trazendo à mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca, e tocou-me com a brasa, e disse: agora isto tocou os teus lábios, e a tua culpa foi tirada, e o teu pecado perdoado. Nesse lugar nós encontramos cura. Nesse lugar nós encontramos exatamente aquilo que nós necessitamos. Mas quando a gente chega na presença de Jesus, Ele nos mostra quem nós somos. Nós reconhecemos quem nós somos. Ele vem e toca nesse exato lugar. Ele fala: filho, eu te curo. Eu estou te curando agora, nesse exato momento. E o mais interessante é que no versículo 8, ele diz assim: depois disso, ou seja, depois de eu conhecer a Jesus, depois de eu reconhecer o meu erro, reconhecer o meu pecado e ser curado, depois de tudo isso, ele fala assim: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Uma coisa que eu já entendi: não tem como a gente libertar, não tem como alguém querer libertar outra pessoa sendo escravo. Só liberta escravo quem é livre. E Jesus quer nos curar para que nós venhamos ser livres, amém? Jesus quer nos curar para que nós venhamos ser livres. E na presença de Deus, nós somos livres. Na presença do próprio Rei, nós somos libertos. E o engraçado é o versículo 10, o versículo 9, que ele diz assim: ele então disse: vai e diz a este povo: ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis, e vendo, vereis, e jamais percebereis. Torna o coração desse povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos, e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e não se convertam, nem seja curado. Quando acontece tudo isso, nós conhecemos a Jesus, nós reconhecemos o nosso pecado, nós somos tratados e depois curados. O próprio Deus nos dá uma missão, e às vezes essa missão é para a gente não ter resultado. Não é para a gente ter uma igreja grande, talvez. Não é para a gente ter uma célula grande, talvez. Mas é para eu entender qual é o meu propósito ali. O que eu tenho que fazer aqui, Jesus? Se nós formos olhar de uma forma assim, bem errônea, a gente pode dizer: Jesus, para que tu morreu na cruz? Poxa, no meio da igreja, às vezes a gente vê pecado. Lá fora a gente vê, sabe, o pessoal não querendo a tua presença, o pessoal se drogando, o pessoal se matando. Por que tu morreu? E às vezes, erroneamente, nós olhamos e podemos olhar para a cruz de Cristo e falar que foi algo sem resultado. Na verdade, Jesus cumpriu o seu propósito. E Isaías vai me dizer que toda a terra está cheia da sua glória. E nós somos resultado dessa glória. E nós somos resultado desse cumprimento desse propósito. Nós somos o resultado. Nós somos o resultado. Eu não sei você, mas eu acho que deveria ser um amém mais fervoroso assim. Eita glória, tá quase lá. Tá quase lá. Mas nós somos o resultado do propósito de Jesus. E nós devemos ir atrás do nosso propósito, não do nosso resultado. Talvez o nosso resultado não seja grandioso, seja assim, monstruoso. Mas nós temos que cumprir o nosso propósito. Uma coisa que me encanta nos missionários da Jocum é como eles são felizes. Tem algum missionário da Jocum aqui? Não, né? Mas como eles são felizes com tão pouco. E eles entenderam isso, que é cumprir o propósito. Às vezes eles saem para o campo, vão evangelizar. Eu falo porque a gente já foi
numa missão dessa junto. E eles evangelizam, às vezes não ganham ninguém, mas o líder lá da missão fala: poxa, glória a Deus, que nós ativamos aqui, nós tivemos um gatilho. Ele está cumprindo o propósito dele, ele está disseminando a palavra. Quando nós vamos para a presença de Jesus, nós entendemos que nós temos um propósito, e não interessa se vai ter resultado, nós vamos cumprir o nosso propósito. Se for para pregar, amém, nós vamos pregar. Se for para orar, amém, nós vamos orar. Se for para ler a Bíblia, amém, nós vamos ler a Bíblia. Se for para limpar a igreja, amém, nós vamos limpar a igreja. Se for para ministrar o louvor, amém, nós vamos ministrar o louvor. Mas cumpra o seu propósito, e nós só entendemos o nosso propósito quando nós entramos na presença de Deus. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Isaías entendeu isso. Isaías entendeu que na presença de Deus é a força, a presença de Deus é a força dele, que aqui ele era curado, que aqui ele era transformado. Não interessava se ele ia ter um resultado ou não, mas ele queria cumprir o propósito. E quem tem o nosso propósito é Deus. Amém?